Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso AGCast desta semana, o podcast da AGCOM. Me chamo Lívia e vamos deixar você muito bem informados, não é mesmo, Gabriel? Olá, Lívia. Oi, pessoal. Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast. Sejam bem-vindos, ouvintes, e convidamos você a conhecer o nosso tema de hoje, que é sobre hábitos alimentares durante a pandemia e o risco com a Covid-19. Um tema bem pertinente neste momento de pandemia. Não é isso, Lívia? Isso mesmo, Gabriel. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o nutricionista Pedro Lucas. Seja muito bem-vindo, Pedro, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? Estou aqui para esclarecer, né, as dúvidas sobre o assunto. Bem, para a gente poder dar início a esse podcast, eu gostaria de saber um pouco mais assim sobre você em relação à sua vida profissional mesmo, tá bom? Se tem como você nos contar um pouco como está sendo o fluxo de pacientes durante a pandemia, se aumentou, se diminuiu, como é que está sendo a busca pelo atendimento durante esse isolamento que estamos vivenciando por conta do coronavírus? Assim, eu vou falar um pouco, né, da minha trajetória profissional. Formei em 2018 pela Universidade Federal do Piauí, já tenho um pouco mais de 2 anos de formado. Sou especialista em nutrição esportiva e docência do ensino superior. Atualmente eu estou no mestrado em Ciências e Saúde pela Universidade Federal também. Trabalhei por quase 2 anos, na parte do PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Há 2 anos eu estou atuando na parte de atendimento clínico e nutricional. Assim, com relação aos atendimentos, houve uma queda muito grande assim, no período de pandemia, porque as pessoas têm medo de ir ao consultório, né, por medo de pegar o Covid mesmo. E as pessoas que procuraram também, né, as que ainda procuram, elas passaram a desenvolver ansiedade, e, consequentemente, né, por conta dessa ansiedade, veio a compulsão alimentar e chegou à obesidade muitas vezes, né? O que ultimamente eu venho mais recebendo é isso, né? Muitas pessoas, Pedro, durante a pandemia, obtiveram crises de ansiedade e muitas usam a alimentação para suprir esses momentos. Como você faz mudar essa realidade? Assim, primeiro, para mudar essa realidade, a gente sempre coloca, né, para que eles possam fazer algo que eles gostem, entendeu? Certo que esse período de pandemia, né, a gente fica muito com aquela incerteza, né? Quem aqui em algum momento não teve aquele momento de surto, nossa, eu vou adoecer, né? A gente fica com aquela incerteza porque afeta o psicológico da gente, né? A questão do trabalho, tudo isso influencia. E a gente, como profissional, né, de nutrição, a gente também tem esse papel, né, de gente, vamos procurar fazer o que gosta, vão cozinhar, vão praticar atividade física, sempre buscar algo para que tire essa questão da ansiedade, né, para amenizar. A gente faz isso, né? Exatamente, Pedro. E você pontuou uma questão, no caso, o Gabriel fez uma pergunta sobre essa questão da ansiedade, né? Você já havia pontuado antes, sobre essa parte emocional acabar em algumas pessoas surgindo a ânsia em comer mais, digamos assim. E entrando um pouco, né, mesmo sendo o assunto voltado à questão do corona, né, do coronavírus, entrando um pouco nisso, tem a questão das dietas. Então, muitas pessoas, elas consomem alguns chás, especialmente o chá verde, água com limão, água misturada com vinagre de maçã, principalmente em jejum, né, durante a manhã, pela manhã cedo. E o que você poderia pontuar para a gente isso em relação a certas dietas, entre aspas, digamos assim, se realmente tem um ganho de imunidade, né? Essa pergunta que eu estou fazendo é relevante, exatamente, a questão de perda de gordura, se isso é propício, ou se tem outras vantagens, como no caso do ganho de imunidade. Aquela história, né? Uma andorinha só não faz verão. Lógico que o limão, ele tem propriedades que ajudam na questão do sistema imunológico, mas ele sozinho, ele não vai favorecer de forma alguma a questão do emagrecimento.
né? A não ser que ela só tome água com limão, né? Ela vai emagrecer. Na verdade, não é nem emagrecer, ela vai perder peso, porque emagrecer é quando você perde gordura e preserva a massa muscular. E perder peso é quando você perde músculo, massa muscular, a composição corporal em si. Né? Mas é como eu falei para você, andorinha só não faz verão. O que vai favorecer a questão da imunidade? É aquela velha história que todo mundo já sabe, mas infelizmente acaba não seguindo, né? Que é ter uma alimentação balanceada, adequada, variável. É você praticar atividade física, dormir bem. Tudo isso vai favorecer o seu sistema imunológico e, consequentemente, você vai ter qualidade de vida. É isso, né? É o simples que funciona. Não vai ser apenas um chá ou um limão, água com limão em jejum pela manhã que vai favorecer isso. Pedro, durante essa pandemia, no seu ponto de vista, você acredita que os hábitos alimentares, eles melhoraram ou eles pioraram? É uma boa pergunta, viu? Eu estava esperando assim nesse sentido. Bom, a gente sabe que a pandemia ela mudou completamente o nosso dia a dia, né? E uma dessas mudanças foram o nosso hábito alimentar. E a gente sabe que com essas mudanças, boa parte das pessoas passaram a ter um estilo de vida totalmente errôneo, né? Aumento de consumo de álcool durante essa pandemia, o aumento do consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, que é muito comum, o aumento do pedido de comida por aplicativo, que aumentou assim, de maneira exorbitante, e que a gente sabe que na maioria das vezes não é saudável, né? A gente não vai pedir comida de aplicativo saudável, né? A gente vai pedir uma pizza, um hambúrguer, ou alguma coisa do tipo. E é esse tipo de comportamento que pode trazer danos graves à saúde, sabe? E são esses hábitos que eles estão associados a diversas doenças, né? Que pode colocar o indivíduo dentro do grupo de risco da Covid-19. Né? Um exemplo, um indivíduo que ele tem um histórico na família que tem uma diabetes e ele não sabe, né? Ou se sabe não se atentar a isso e passa a ter esse hábito errôneo durante a pandemia e, consequentemente, ele passa a ter diabetes e às vezes nem sabe e, consequentemente, ele pega uma Covid dessa, isso pode sim levar ao pior, sabe? As pessoas não, como é que eu posso dizer? Elas não se atentam a esses detalhes. E paralelo a isso, gente, é uma coisa que eu não poderia deixar de falar, de pontuar, que existe também o lado das pessoas que se encontram na parte de insegurança alimentar. Né? As pessoas falam muito sobre estão pedindo comida de aplicativo em excesso, as pessoas passaram a comer mais, as pessoas estão mais obesas, mas esquece de falar da situação, né, das pessoas que estão em insegurança alimentar. Para quem não sabe o que é insegurança alimentar, meu povo, é quando alguém não tem acesso pleno ou permanente ao alimento. Entendeu? E hoje, em meio à pandemia, isso não é dado da minha cabeça, não, gente, porque apesar de eu ser nutricionista esportivo, eu adoro estudar saúde pública, adoro discutir políticas públicas. E esse dado ele me preocupa muito, porque mais da metade da população brasileira, ela está numa situação de insegurança alimentar, gente. Vai desde o leve ao grave. E, para você ter noção, 9% da população brasileira ela se encontra em situação de insegurança alimentar grave, gente. É o que é 19 milhões de pessoas que estão nessa situação. Para você ver. E houve um salto enorme, gente. Um salto enorme. De 2018 para 2021, houve um aumento de quase 9% de pessoas que estão que tá com essa situação, sabe? Quase 19 milhões de pessoas que estão passando fome. Isso não é dado inventado, não é nada da minha cabeça, não. Eu peguei esse dado, gente, é da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. É muito pertinente. Ou seja, o Brasil ele se divide em duas situações, onde existem aquelas pessoas que têm o poder de escolha do alimento, mas escolhe de maneira errada, mas que está sujeita a ter o Covid, e as pessoas que não têm a escolha, não têm o direito de escolha a ter acesso à alimentação, infelizmente. Exatamente isso, Pedro. É como se estivesse acontecendo literalmente uma contradição, né? Os fast foods estão se tornando meio que essenciais
digamos, esse essencial eu coloco as aspas, porque está acontecendo muito devido à maior parte das pessoas estarem trabalhando em casa, né, no home office, aí que é algo mais prático e rápido, que já entrega. Então, meio que isso se tornou essencial por questões de poupar tempo, e o exercício físico ficou mais restrito, né? Parece que falta tempo para ter um exercício, porque é em casa, porque fica num comodismo. Então, a gente até compreende realmente esse seu ponto de vista e concordo. Pedro, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, porque olhando as suas postagens, né, teve uma que chamou muita atenção, que foi sobre a questão de peguei Covid, né, e não ter o apetite, o que é normal. Eu falei a Covid aqui no caso, mas é natural que qualquer doença, qualquer sintoma de moleza, né, de coriza que uma pessoa possa sentir, aquilo enfraquece ela. Então, o que você sugere de alimentação para a pessoa que ela tá sem apetite, ela tá com a Covid, entendeu? Apontando a Covid-19 porque o assunto que estamos mais debatendo no momento. O que você sugere para abrir o apetite dessa pessoa, né, para que ela possa ganhar uma certa imunização através de vitaminas, de poder beber mais líquido, que a gente sabe que não consegue sentir tanto apetite, nem ânsia de nada, né, para tomar. Primeiramente, né, a gente sabe que, como você acabou de falar, a gente perde o apetite, né? Eu não peguei Covid, mas eu sempre escuto o relato de pessoas, né, que acabou perdendo o apetite. O que é que a gente sugere? A pessoa está comendo pouco, mesmo que você esteja comendo pouco, tente fracionar suas refeições, né? Mas desde que tudo bem que se você comer pouco, desde que você coma mais vezes durante o dia. Você não pode ficar sem comer. Nada de chá ou então beber durante a refeição, porque isso acaba atrapalhando o processo, né, de digestão. E isso pode, né, a questão do líquido, eles podem te saciar, né, sem entregar a quantidade de nutrientes necessários, né, para a sua recuperação. Tente também buscar comer algo que você goste. Você não pode deixar de comer de forma alguma, porque se você não comer, isso não vai favorecer o seu sistema imunológico de forma alguma. Comer frutas, comer salada, o beabá, né, o básico, né, que a gente sempre fala. Pedro, é só uma questão assim. Com a mudança na rotina devido ao isolamento social, manter uma alimentação saudável durante a pandemia ainda é mais difícil, principalmente para as famílias mais carentes, como você pontuou sobre a questão da fome na pandemia, né, que atinge mais de 19 milhões de brasileiros. Qual a dica, os cuidados que você sugere para se manter uma alimentação saudável durante a pandemia, mas sem gastar muito, pois sabemos que o auxílio emergencial ele foi um aliado no início da pandemia, porém não foi o suficiente. A gente vive duas pandemias, uma pandemia do coronavírus, né, e também a pandemia das pessoas que estão sofrendo por falta de alimentação nas suas mesas. E qual as informações, as dicas de alimentação saudáveis que você deixa aqui para essas pessoas? Assim, primeiramente, para a gente comer bem, a gente não precisa gastar muito, né? Você saber onde comprar, né? No lugar certo. O que eu recomendo no momento, né? Você comprar nessas feiras que tem no bairro, né? Favorecer essa questão da agricultura familiar também, que vende muito alimento em conta, né? E sempre evitar, né, como eu acabei de falar, a questão da compra dos alimentos ultraprocessados. É barato? É. Mas você tentando minimizar, buscar ali, comprar num lugar mais em conta, numa feira, ou até mesmo tem supermercados que tem promoções, isso ajuda muito, isso você gasta menos, né? E também acaba favorecendo a sua saúde, né? Eu gostaria de saber, de acordo com o seu ponto de vista, da população como um todo, qual a dica você passaria para incentivar, tanto nos exercícios físicos como na alimentação?
Porque a gente sabe que tem muita gente que faz dieta também, mas tem pessoas que não têm, não é regular. Uma reeducação alimentar. Como você incentivaria? Assim, primeiramente, a primeira dica que eu faria, né, que eu falaria, aliás, que eu vou falar, é você excluir esses aplicativos, né, de comida. Exclua logo da sua vida, porque assim, tudo bem você comer vez ou outra, né, não vai fazer mal algum, mas você fazer disso um hábito rotineiro já não é legal. Tentar fracionar a sua alimentação, né, buscar algo mais saudável. Certo que o pessoal que faz reeducação alimentar, ou que segue um plano alimentar, tem gente que a gente sabe que a maioria das pessoas não segue 100%. Mas se buscar, você ter a intenção ali de fazer o certo, isso já ajuda muito, sabe? Não necessariamente você precisa ser bem, como é que se diz, bem certinho. Mas que se você tiver a intenção e buscar, de 100% você buscar 80%, 85%, tá perfeito. Né? Você buscar se alimentar ali, sempre entre uma refeição, um lanche, você comer uma fruta, no almoço você colocar uma salada, no jantar você, ao invés de comprar uma pizza à noite, você vai lá, faz uma sopa de legume, antes de comer faz um mingau de aveia. É mais ou menos nesse sentido, sabe? Você tentar buscar um caminho para ter um hábito saudável. Porque assim, não adianta eu como profissional te impor algo, né? A mudança tem que partir de você. A gente só dá o suporte, a gente só mostra o caminho. Pedro, rapidinho, antes de passar a palavra ao Gabriel, você pontuou sobre essa questão dos aplicativos. Tem algum equilíbrio que possa ser dado, tipo, por exemplo, uma ou duas vezes na semana, né, 2 dias na semana, consumir algo como pizza, esses tipos de massa mais pesada? É como eu falei, vez ou outra, né, não tem problema algum. Agora, questão de frequência, a partir do, como eu acabei de falar na pergunta anterior, na resposta anterior, a partir do momento que você passa a fazer isso com muita frequência, isso já tira o contexto da coisa, sabe? Então, se você se encontrar numa situação em que você está ali entre os amigos, né, ou até entre a família ali à noite, vamos pedir uma pizza, trabalhar a consciência, sabe? É como eu falo para os meus pacientes, né, para os meus clientes. Gente, eu não vou proibir vocês de comer alimento A, alimento B, ou algo que você goste. Se privar de algo que goste não é legal. Então, você trabalha a consciência, você tem um equilíbrio ali. Se tem uma pizza, coma uma fatia. Agora não vai comer a pizza toda. Aí já é complicado. É você trabalhar a sua consciência. Entendi. É como se fosse naquele momento, né? Você tendo a consciência de quando e como pode consumir. Não exatamente uma receita pronta, digamos assim, de que só vou comer aos domingos ou aos sábados. Por isso que eu tinha repetido a pergunta, tá? Não, tudo bem. E outra, gente, não vai ser um dia que tu comer uma pizza que vai colocar a perder todo o seu esforço, não, gente. Isso é normal, entendeu? Pedro, passar por uma avaliação nutricional, ela pode auxiliar na prevenção de algumas complicações pós-Covid, e porque assim, sabemos que uma das complicações mais frequentes, inclusive a causa de óbitos, tem sido relacionada à saúde cardíaca e vascular. Na sua opinião, procurar um suporte nutricional, quais são os cuidados nutricionais imprescindíveis pós-Covid? Claro, é assim, procurar não só a ajuda do profissional de nutrição, mas bem como os outros profissionais, né? Como o médico, como profissional da educação física, fazer um trabalho interdisciplinar em cima desse, desse indivíduo, né? E com relação à alimentação, a gente busca assim dar um suporte, né? Dar umas orientações sobre a questão de evitar alimentos muito gordurosos, buscar sempre carnes magras, melhorar a questão do consumo de carboidrato, melhorar também, estimular ele a praticar atividade física. Isso tudo ele favorece na questão do pós-Covid, né? Porque o paciente, quando ele sai do Covid, ele sai bastante debilitado. E a nutrição em si, ela é o suporte primário ali.
sabe, na questão da recuperação, porque o indivíduo ele sai muito assim com a imunidade baixa, ele precisa recuperar o seu peso e a gente dá esse suporte, né, que é a cabeça é a ponta da lança, né? Bem, estamos chegando ao fim de mais uma Gcast desta semana e queremos agradecer mais uma vez a você, Pedro. Eu que agradeço o convite a você, Lívia, Gabriel, Valdir, e que estou à disposição sempre que precisarem, tiver alguma dúvida, algum assunto, né, que a gente possa debater aqui, eu vou estar sempre de portas abertas, né, para conversar aqui e agradecer mais uma vez. Obrigado, Pedro, pela sua participação. No nosso programa de hoje, falamos sobre o tema hábitos alimentares durante a pandemia e o risco com o Covid-19, com o nutricionista Pedro Lucas, que tirou várias dúvidas e esclareceu. Obrigado, Lívia, por mais um programa. Eu que agradeço, Gabriel, pela parceria de mais uma Gcast desta semana e agradeço a vocês também que nos acompanhou. O nosso podcast fica por aqui e até a semana que vem. Tchau!